Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá, ciclistas. Pois é, e hoje estamos aqui com o Paulo Martins, do Eurosport. Já tivemos o Olivier, agora estamos aqui com o Paulo. Paulo, bem-vindo aqui ao Camisola Amarela. Estás de camisola preta. Isso faz lembrar Olá, bom dia, a Cláudio. volta de 2010. É verdade. Portanto, Há se edições queres também, jogar são aqui ao edições, quiz, temos edições negras, portanto, mas esta é uma edição, diria, de camisola vermelha, amarela, um pouco de tudo, porque acho que tem sido uma volta à França interessante de seguir. Há pessoas que não pensam dessa forma, mas eu acho que tem sido interessante no jogo tático das equipas, da forma como os líderes têm reagido às adversidades do próprio percurso e, acima de tudo, aquilo que vai acontecer ainda na terceira semana, porque eu acho que temos tido coisas positivas, negativas, durante as 2 semanas iniciais, mas a terceira semana, pela própria dureza do percurso, ainda nos vai dar muito espetáculo, que é a minha opinião e, acima de tudo, é aquilo que eu desejo para quem gosta também de nos acompanhar na televisão e acompanhar o Tour. exato. Tu que estás com uma camisola preta, espero que não estejas já a fazer o luto do Bernal. Não, a camisola preta não é, porque por acaso esta é a camisola que eu ontem levei para estúdio, era do ciclista que eu achava que ia brilhar mais e acabou por se confirmar, porque era a camisola de Pogačar, que é realmente um ciclista rebelde, um ciclista que ainda nos vai dar muito mais do que aquilo que já deu no ano passado na Volta à Espanha, aquilo que está a fazer este ano no Tour, e portanto é um ciclista ganhador, isso acho que ninguém tem dúvidas nenhumas, e portanto a camisola preta é claramente para Pogačar, não para Bernal, que infelizmente para a Ineos e para o detentor ainda do título, porque ao fim e ao cabo Sim. ele ainda é o detentor do título, tinha que haver, digamos que tinha que haver uma reviravolta à Christopher Froome, como aconteceu na Volta à Itália, quando ele revirou a classificação quase impensável de acontecer, mas aconteceu. A grande questão é que, e tu se calhar ias fazer a pergunta, será que vamos ter essa reviravolta? Eu não acredito. Será que vamos ter essa reviravolta, Paulo Martins? Eu não acredito, Cláudio. Não acredito porque Bernal ainda tem 23 anos, é um ciclista jovem, e a condição física dele não está para ali virado. Eu sinceramente não acredito que ele vá conseguir melhorar a sua condição física. Pode melhorar um pouquinho, mas aquilo que ontem aconteceu a Bernal, metendo-me, porque eu tento me pôr no lugar dos ciclistas quando as coisas correm bem e quando correm mal. Por exemplo, no caso de Bernal ontem, via-se nitidamente, ele abanava constantemente a cabeça quando, nos primeiros 1000 metros, de ter descolado, de ter aberto para o lado, e nós na altura estávamos a fazer os comentários do Tour, não havia ataques, era o Jumbo que ia pôr um ritmo alto, e Bernal ia bem colocado, segundo ou terceiro atrás da Jumbo, e de repente a imagem vem de helicóptero, e deu-me claramente a sensação de que Bernal tinha aberto para o lado, mas vinha de marcha atrás ligada. E eu, na altura do comentário em direto, eu digo atenção porque Bernal parece-me estar a descolar. E os meus colegas de cabine disseram não, era Kwiatkowski. Ah, não, era Carapaz. Ah, não, era outro qualquer ciclista de Ineos, mas era impensável ser Bernal. Porque as imagens, entretanto, desapareceram e nós ficámos sem saber se era realmente Bernal. E confirmou-se segundos a seguir que Bernal estava mesmo na parte de trás já do grupo a descolar e foi um rosto completamente derrotado. Língua de fora. De língua de fora, de tudo e mais alguma coisa, ele abanava a cabeça como quase falando para ele próprio de como era possível uma situação daquela estar a acontecer, de um ciclista que no ano passado tinha sido rei e senhor, tinha vencido, eu não diria vencido a Volta à França como quis, porque ele teve que suar, teve que trabalhar, não era o favorito a ganhar, mas mostrou que era o mais forte. E este ano, quando tudo indicava que ele tinha uma equipa toda direcionada para ele, as coisas falharam. A equipa não estava tão forte como se poderia pensar de outras ocasiões, de outras edições, e ontem foi o líder que falhou, não foi a Ineos. A Ineos vinha falhando, mas ontem foi claramente o líder que falhou redondamente, porque um ciclista com uma etapa daquelas perde 7 minutos,
não há nada a apontar, não há nada a dizer, não podemos dizer que a equipa falhou taticamente. Foi o líder que não teve bem e quando assim acontece não há nada a dizer. Quanto à reviravolta, eu sinceramente não acredito que aconteça. Acredito sim que Bernal, se não abandonar, e espero que ele não abandone a volta à França, que eu acho que isso não vai acontecer, não faria sentido, a não ser que ele esteja com uma lesão e, portanto, se essa lesão não está a acontecer porque ele propriamente disse que estava bem, que tinha bons números, todos os dias ele ia dizendo eu estou com bons números, mas tenho que assumir que há quem esteja melhor do que eu, portanto, fisicamente ele tem que estar bem. E eu vou acreditar que Bernal ainda nos vai dar espetáculo. Vai fazer um pouco a imagem de Alberto Contador, que quando estava no final da sua carreira e não ganhava já competições, estragava planos a muita gente, que era atacar de longe, partia completamente as corridas logo na primeira montanha do dia, e eu acho que Bernal vai fazer o mesmo. Não tem nada a perder, não tem nada que não tem agora a responsabilidade porque para ele ser oitavo, nono ou fazer 20º na geral do Tour, é-lhe indiferente. E portanto, eu tenho a certeza que se as pernas lhe corresponderem, ele vai estragar planos a muita gente. Há muita gente que à custa de Bernal vai perder um lugar no pódio, vai perder um top 5, vai provavelmente perder até lugares no top 10, isso não tenho dúvidas, e há quem vá aproveitar essa situação também. Sim, claramente isso. Aliás, um tópico que eu já tinha falado há 2 episódios atrás era a condição física de Bernal e, sobretudo, a questão daquilo que é tu fazes a preparação, porque este confinamento, claramente, já percebemos que veio estragar a vida a muita gente, até mesmo a Peter Sagan, já lá vamos. Eu chamo aqui a equação Peter Sagan, porque para mim está a ser a desilusão do Tour e está a ser a desilusão desde a Strade Bianchi. Desde que eu vi a Strade Bianchi percebi que ele também não estava a conseguir rentabilizar, não era o Sagan que nós conhecíamos. Os anos também vão passando, como é óbvio, mas pá, está à espera que seja uma coisa degradê, portanto, que não seja uma coisa a pique, por assim dizer. E, portanto, há diferença em fazeres o confinamento e fazeres o teu treino na Europa ou nos Estados Unidos da América daquilo que é fazeres na Colômbia, por exemplo. As condições não serão exatamente as mesmas. Não são as mesmas. Obviamente podíamos dizer em outras circunstâncias que os colombianos estavam até mais bem preparados porque estavam em altitude, ou ciclistas que não puderam fazer estágios de altitude, que é o normal de uma preparação para quem quer estar em 3 semanas, e os colombianos estão sempre em altitude. A grande questão é que as condições de trabalho nem sempre são aquelas que são as ideais, e os colombianos tiveram problemas para poderem treinar. E isso pode-se ter refletido, não quer dizer que seja essa a justificação, não vamos agora estar sempre a arranjar a justificação de que o confinamento não deu para alguns ciclistas fazerem a sua preparação ideal, porque eu acho que ninguém fez a preparação ideal. Sim, o confinamento o igual para todos, eu também não vou dizer o mesmo, porque, por exemplo, imaginemos em Portugal, os portugueses, os nossos ciclistas portugueses, as condições são diferentes. As condições de trabalho eram diferentes, claro. Houve uns que puderam treinar mais na estrada do que outros, mas todos puderam trabalhar. De uma forma ou de outra, todos podiam treinar. Imagina Robert Chasing, que fez o confinamento todo a fazer Zwift, plataforma famosa que hoje em dia já tivemos também no Eurosport e vamos continuar a ter. E, portanto, ele chegava a fazer sessões de 10, 12 horas num só dia. E vemos o que é que ele está a andar. É um dos escudeiros da Jumbo que mais está a andar nesta volta à França. Portanto, as coisas nem sempre funcionam para os ciclistas. Para Bernal, e falando mais uma vez de Bernal, as coisas não estiveram bem nesta volta à França e ontem foi o descalabro de tudo. Eu continuo a achar, e ontem falámos um pouco disso, eu dei essa minha opinião, que agora também a digo, que eu não sei se tu ouviste, que para mim Bernal nunca devia ter estado em confronto direto tantas vezes, principalmente a levar porrada como levou no Tour de Lens, no Dauphiné, antes da volta à França, porque ele estava desacompanhado da sua equipa, que não estava a andar, ou antes estava a andar aquilo que está a andar aqui na volta à França, nem mais nem menos. Aquilo que vimos da Ineos no Tour de Lens, no critério do Dauphiné e aquilo que estamos a ver no Tour é a mesmíssima equipa em termos de rendimento, nem mais nem menos. Só que Bernal não teve nenhum desastre, porque as corridas tinham ou 4 ou 5 dias ou 6 dias e não tinham mais do que isso, e portanto ele conseguia acompanhar a custo Roglic e companhia, que por ali iam andando, mas demonstrava claramente debilidades, demonstrava que não era capaz de atacar
a concorrência. E psicologicamente, principalmente no critério, quando ele desiste no critério do Dauphiné, ficou-nos a certeza de que fisicamente ele não estava mal, porque eu não acredito que ele esteja mal, ele está bem, mas não ao nível dos melhores. Mas ele, ao ter abandonado no critério do Dauphiné, foi um sinal de fraqueza mental e mostrando que não estava satisfeito com as atitudes de alguns ciclistas da equipa. E esses ciclistas eram Christopher Froome e Geraint Thomas, que estavam com ele no Dauphiné e que não trabalhavam. Principalmente Geraint Thomas, que quando chegava à altura de começar a trabalhar para defender a posição de Bernal, abria para o lado e desligava o motor. Christopher Froome, vimos-lo trabalhar numa ou duas ocasiões durante 1000 metros em subida, abria para o lado e descolava-se a rir. E isto é a realidade. Eu quando estou a dizer que se descolava a rir, porque se descolava e as imagens quando o filmavam, em grande plano, Christopher Froome dizia adeus, sorria. Portanto, um ciclista que vai em sofrimento não faz isso. Portanto, Bernal certamente no final de cada etapa teria informações, já pela insatisfação que sentia na estrada, mas informações daquilo que se ia passando, que ele não via, mas que depois tinha essa informação. Até que chegou o dia em que ele disse, para mim acabou, eu amanhã não alinho, porque alguma coisa tem que mudar, porque senão, se calhar até à volta à França, eu abdico de estar presente. Não sabemos se isso terá passado na cabeça de Bernal. Ao ponto de que foi sempre dito que Bernal iria estar acompanhado de Thomas e de Christopher Froome, que os dois diziam, os três neste caso, mas os dois que ficaram de fora diziam sempre a público que estavam no bom caminho para estarem para ganhar a volta à França. Nunca ouvimos na boca de Froome ou de Thomas que vamos à volta à França trabalhar para Bernal. Ajudar o Bernal, sim. Exatamente, e isso fez, lá está, com que a equipa tivesse um mau ambiente de balneário. E uma equipa que tem um mau ambiente de balneário nunca pode funcionar. É impossível funcionar em condições. Ao ponto de que a direção teve que tomar uma atitude radical de, há uma semana e pouco, do Tour, dizer, Thomas, vais para o Giro, e Christopher Froome, porque estás fisicamente ainda pior do que o Geraint Thomas, vais para a volta à Espanha tentar estar nas melhores condições. E Carapaz vais para o Tour. E o Carapaz, entretanto, sai da volta à Itália, certamente descontente, porque ele tinha focado... Ia defender o título. Ia defender o seu título, focado naquilo que era a sua corrida do ano, e vem para a volta à França. Não acredito que viesse contra vontade, mas certamente não vem com um sorriso de orelha a orelha. E, portanto, tudo até porque isto... não seria o número 1, seria o número 2. Exatamente, o 2. A achar que seria o 2. Atenção. Sim, mas vamos acreditar que ele seria realmente o 2, porque notou-se que a equipa teve sempre uma preocupação com o Carapaz, até ao dia do vento, até ao dia que ele acaba por ter quedas, a equipa teve sempre ali na tentativa de dar-lhe o apoio necessário, mas não o suficiente, e portanto agora já não tem o A, já não tem o B, e a Ineos está completamente derrotada. Eu diria que esta é a Ineos que normalmente temos visto na volta à Itália, que é uma equipa que leva o plano A e B, e que depois, isto com Brad Wiggins, com Landa, com uma série de outros ciclistas que já passaram pela equipa, e que chegavam à volta à Itália com ambições à classificação, e que por uma queda, por qualquer coisa, por uma falta de rendimento, e acabava a história da Ineos na volta à Itália. Sistematicamente, até que apareceu um homem chamado Christopher Froome, que deu a alegria que tanto procurava a equipa. E, portanto, e ganhando a volta à Itália. Mas isso foi, como ontem aconteceu um acidente de percurso com Bernal. Eu acho que a Ineos na volta à Itália, até agora podemos dizer que a vitória do Froome foi um acidente de percurso, porque têm tentado tantas vezes ganhar a volta à Itália e nunca o tinham conseguido, e longe de estar na luta pela vitória, que é outra das situações. Portanto, Froome foi dar essa vitória à equipa. E depois, por sinal, é um ciclista que vai, no final da temporada, sair, mas o mais caricato desta situação agora é o que é que será o caminho de Bernal até o final da temporada, porque ele estava destinado a fazer o Tour e provavelmente na cabeça dos responsáveis, Bernal até se calhar não ia fazer a volta à Itália, não ia fazer a volta à Espanha, ia fazer mais umas corriditas, e os outros líderes iriam tomar conta da equipa. E agora qual é o papel de Bernal? Porque Thomas e Carapaz vão estar no Giro, porque Carapaz sai do Tour e vai para o Giro, estará com Thomas. Froome vai estar na volta à Espanha para não haver conflitos com ninguém. Está sujeito a receber Bernal, porque agora eu começo a questionar. Bernal provavelmente vai à volta à Espanha e vai se dar com Froome, mas se calhar, se Froome tiver em condições,
Bernal, inclusive, sem saber o que é que lhe ia acontecer nesta volta à França, o próprio Bernal dizia que não se importaria de ir à volta à Espanha trabalhar para um grande ciclista chamado Froome. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, e portanto agora vamos ver o que é que vai sim. acontecer. Achas que as câmaras da Netflix já andam nos autocarros da Ineos? Garantidamente anda muitos detetives a tentarem apanhar as fraquezas e conversas de balneários e tentarem perceber como é que aquela casa está a arder, porque a casa está a arder, isso não haja dúvidas. Mas sabes que eu gostava mais de conseguir ser um bom detetive e conseguir saber o que é que Geraint Thomas e Christopher Froome estarão a pensar hoje e o que é que pensaram no dia de ontem quando viram Froome cortar a meta, aliás, Bernal cortar a meta com 7 minutos de atraso. O que é que eles terão dito? O que é que pensaram? Porque se me perguntarem o que é que eu penso que eles pensaram, eu não tenho dúvidas nenhumas que eles ficaram-se a rir. E estamos a falar de colegas de equipa. Sim. Mas não tenho dúvidas nenhumas de que isso terá acontecido. E Froome, obviamente, ainda não tocámos num assunto importante, é que se Portal tivesse o diretor desportivo, que faleceu há uns meses atrás, se estivesse na equipa, isto agora estamos sempre naquele cenário dos ses, mas eu tenho a certeza que a equipa não estava no estado em que está. Não vou estar a dizer que Thomas não fosse à volta à Itália, que Froome não fosse à volta à Espanha, mas se calhar iam de forma diferente. E nunca tinha havido aquelas guerras de bastidores e de braços de ferro que existiram, de que Bernal dizia eu quero ir ao Tour, mas não quero planos A, B e C, e Thomas dizer, como continua a confirmar, e aliás, Thomas sempre disse que os números durante o critério do Dauphiné eram melhores do que tinha tido quando venceu a Volta à França, e portanto não fazia sentido, se eram melhores, ele não conseguir ajudar Bernal no Dauphiné, e descolava, e agora confirmou precisamente no terreno Adriático, que terminou, e portanto é um Thomas que está muito bem posicionado, que ataca, que anda com os melhores, e portanto a mostrar que fisicamente está capaz de ir ao giro e discutir o giro. Portanto não fazia sentido realmente, e agora Thomas é daqueles que realmente deve estar a rir, eu avisei que estava em condições de ganhar a Volta à França, vocês retiraram-me da Volta à França e agora tem aí a resposta, Bernal não estava em condições. Exato. O Geraint Thomas, não sei se tu te recordas, mas isto foi uma coisa que vocês falaram muito, vocês, Luís Pissarra, Olivier e obviamente tu Paulo, em 2018, quando havia aquele impasse de quem que era para ganhar o Tour, e vocês alertavam o facto de Geraint Thomas não ter contrato firmado para 2019, em que era a vossa discussão de cabine, já não sei quais eram as posições de cada um, mas havia uma posição que era que dizia que Geraint Thomas devia de abdicar de ganhar o Tour de France, e havia outros que diziam, não, mas eu prefiro ganhar o Tour de France, se eu fosse Geraint Thomas, ganhar o Tour de France e ser contratado ou pela Ineos ou por outra equipa qualquer, mas ter no palmarés o Tour de France, porque qualquer equipa vai querer contratar um vencedor do Tour. Não sei se te recordas dessa conversa. Claro, portanto, claro que sim. Deixa-me um pouco a pensar que se calhar Geraint Thomas já esqueceu que ele teve na mão de baixo, por assim dizer, e que já foi o patinho feio da estrutura, não querer que ele ganhe. Não estou a dizer a estrutura do ponto de vista da Ineos, mas a conjuntura da altura, não, acho que se tu perguntasses no início na primeira etapa se alguém acreditava que na parte da Ineos a Geraint Thomas é que iria ganhar o Tour, duvido que alguém dissesse que sim. Sim, mas nesse campo, analisando, obviamente, a esta distância é fácil dizermos aquilo que nos apetecer, não é? É muito fácil. Mas, obviamente... Mas aqui é tentar perceber a falta de empatia entre de Geraint Thomas para com Bernal. Sim, claro, obviamente. Porque estamos a falar de duas gerações diferentes. Estamos a falar de um ciclista muito maduro, que já estava há muitos anos, e está há muitos anos dentro da Ineos, e chega um miúdo, na altura com 21 anos de idade, que tinha vencido a Volta à França do Futuro, e queria dizer que queria ser patrão também dentro daquela equipa ganhadora. E, portanto, onde estava Froome, que já tinha vencido uma catrefa de tours, um Thomas que mostrava ser muito forte numa semana e que era um dos escudeiros principais de Froome ao longo dos anos, e vir um miúdo de 21 anos e dizer, atenção, porque eu estou aqui também para ser líder. Na Volta à França, uma coisa é ser líder numa outra qualquer corrida, e aí tudo muito bem. Agora, no Tour, não. Calma que estamos cá nós.
e portanto a equipa aos poucos e poucos tentou gerir a situação. Obviamente se nesse ano de 2018 à partida disséssemos Thomas é o principal candidato a vencer, eu tenho a certeza que eu disse que não era favorito a ganhar o Tour. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas que eu terei dito isso até mais do que uma vez. Agora, se foi o grande vencedor, não tenho dúvidas, foi o homem mais forte, lembrando que Froome tinha vindo da volta à Itália, aquela volta à Itália que ainda há pouco nós referimos, com uma reviravolta tremenda, ele estava a tentar fazer a dobradinha, Giro Tour, portanto, mais uma vez ficou mostrado que a aproximação das duas corridas no calendário é muito difícil a um ciclista estar bem no Giro e estar bem no Tour, esteve perto, faz primeiro num, faz terceiro no outro, lembrando que Tom Dumoulin faz segundo nas duas corridas, portanto tivemos ali dois ciclistas que estiveram no Giro e Tour e estão sempre a um grande nível, até acho que Dumoulin teve um nível superior no Tour do que propriamente no Giro, mas o Thomas, falando de Thomas, o Thomas sempre foi um ciclista que numa semana mostrou sempre eficaz, ganhou corridas quando davam-lhe a oportunidade e a equipa ao longo de 2 ou 3 anos deu-lhe a oportunidade, fosse na volta à Espanha, particularmente no Giro, de lhe dar a liderança, a co-liderança, porque escolheu dar a liderança por 2 ocasiões e sempre teve problemas físicos ou uma lesão que acontecia, uma queda que o deitava fora e portanto nunca teve a oportunidade de mostrar se era capaz de ganhar uma corrida de 3 semanas, porque eu acho que a experiência da Ineos com Thomas era, ok, tu queres a liderança da equipa, então vamos-te pôr no Giro e tu vais mostrar que és capaz de ganhar uma corrida de 3 semanas. Ele nunca o conseguiu fazer por esses azares. E depois consegue-o fazer numa altura que foi tão importante para a Ineos, que é quando Froome falhou no Tour, não é? Porque vem do Giro com a vitória, mas não tinha capacidade para ganhar e tinha que, de alguma forma, Bernal levá-lo subida acima, arrastando para ele fechar na terceira posição, retirando Roglic, e agora aqui começa a aparecer Roglic também. Roglic perde em 2018 o seu primeiro pódio na volta à França, porque Froome no contrarrelógio final tira a Roglic essa oportunidade, mas esse terceiro lugar de Froome é muito em parte também pela sua qualidade, mas por uma grande ajuda de Bernal na sua estreia em 3 semanas. E ali também ficou a sensação, para nós como adeptos, de que Bernal, ok, trabalhou muito e está aqui talvez um ciclista capaz de ganhar a volta à França. E isso foi confirmado logo no ano a seguir, por infelicidade de Froome, que cai, tem aquela grave queda, fica fora. Thomas vai como líder com Bernal, até diria que Thomas vai mais líder do que propriamente Bernal, mas Bernal aproveitou-se das guerras internas entre os rivais das diversas equipas e na hora da verdade, que foi as montanhas mais duras, Bernal mostrou que era o mais forte e portanto ganha categoricamente o Tour no ano passado. E portanto tudo isto acabou por meter uma fogueira a arder aos pouquinhos. O falecimento do Portal foi mais um bocadinho da acha para a fogueira e depois todas estas situações do próprio Thomas não abdicar de querer ir ao Tour como líder, de Froome mesmo andando mal querer ir também, mas eu acho que faz sentido, por exemplo, no meu ponto de vista faz sentido Froome não ter ido à volta à França, porque eu acho que ele não estava em condições. Vamos ver se estará em condições na volta à Espanha. Eu ainda meto algumas dúvidas, muito sinceramente. Agora, Thomas, sinceramente, eu acho que a equipa devia tê-lo levado. Agora, uma coisa é, devia tê-lo levado, mas deviam ter esclarecificado muitas coisas, deviam ter posto todas as cartas em cima da mesa e dizer, ok, vocês são os 2 líderes, Bernal e Thomas, os 2 vão ter as oportunidades, ninguém vai trabalhar para ninguém e vai ser a estrada que vos vai dizer quem é que vai ser o ciclista protegido ao longo principalmente da última semana. E se calhar nesta altura não estávamos a falar de uma Ineos que está completamente arrasada. Sim. Tal e qual. É muito isso. Lá está, para mim a equipa de desilusão é a Ineos. Digo-te isto de caras, não foi uma Ineos que eu visse capaz de chegar aos calcanhares de qualquer Ineos já tínhamos tido em edições passadas. E quem diz Ineos diz mesmo enquanto Team Sky. Portanto, ir mesmo puxar o filme mesmo muito atrás. A da Koenig Quickstep estava à espera de um pouco mais. Acho que vão ter a sua salvação com Sam Bennett na camisola verde, mas enquanto coletivo estava à espera de um pouco mais. A Team Jumbo-Visma acho que estava a cumprir um bom papel.
O Olivier, no episódio que fizemos da pausa da primeira semana, disse que não havia uma team Jumbo-Visma a esmagar, mas eu sou-te sincero, eu pessoalmente, isto tem a ver muito com convicções pessoais e também com a experiência que eu tenho no Pro Cycling, não é? No Pro Cycling Manager, o jogo de computador, em que eu sou muito do estilo, não me interessa muito como é que a corrida se passa, interessa-me é que a equipa ganhe no final e aquela pessoa que eu quero que ganhe aquela etapa ou aquela camisola o consiga, percebes? Portanto, funciona muito assim. Daí ter sido muito sempre da ideia de não me preocupar muito com Pogacar, que sempre disse que Pogacar não tinha equipa para o ajudar, mas foi o que eu disse, epá, não há equipa para ajudar, arranja-se alianças a meio do pelotão, fica-se atrás nas fugas, a cooperar entre as fugas, etc, etc. Portanto, se não há equipa, forma-se uma outra equipa. Mas lá está, isto tem a ver muito com taticismo pessoal e com convicções pessoais. Não sei o que é que tens a dizer quanto a isso, se achas que a Team Jumbo-Visma está... Também com isto, atenção, também não estou a dizer que a Team Jumbo-Visma está brilhante e que está espetacular, mas não achas assim tão catastrófica por isso? Em relação à Jumbo, Sim, 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 sim. em relação à Jumbo, eu acho que ninguém tem dúvidas que é a equipa mais forte da Volta à França. Aliás, já vinham demonstrando isso anteriormente, Uhum. nas corridas anteriormente, e só estão a confirmar. Sim, mas sentes esta necessidade do esmagar, pegando aqui nas palavras do Olivier? Eu não sinto necessidade de o dizer, porque eu acho que nesta altura eles ainda não esmagaram. Para mim, ontem foi a grande etapa da Jumbo. Eles já tinham tido algumas boas etapas, onde demonstraram que o coletivo funcionava, que está Uhum. unido, porque a dada altura, e eu acho que a equipa terá falado muito depois da etapa do Vento Covo, onde Richie Porte, Pogacar, Carapaz, assim, nomes que me recordo agora assim por alto, E Miguel perderam Ángel 1 Lopes? minuto e 20, e Ah, Lopes perderam. Sim, sim. Lopes também perdeu. Perdeu 1 minuto e 20, perderam 1 minuto e 20 nesse dia e esse dia foi um dia importante para a equipa da Jumbo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, houve uma etapa de montanha em que Pogacar recupera 40 segundos à concorrência. Esse dia para mim foi um dia de uma falha tremenda tática da equipa da Jumbo, porque foi o dia em que Dumoulin muito cedo arrasou a equipa completamente. A equipa controlou toda a etapa, até aí Uhum. tudo muito bem. Taticamente a equipa estava apostada em ganhar tempo à concorrência. O que não se entendeu foi quando Dumoulin, a 15, 16 km do fim, no Père-Sourde, uma subida dificílima, meteu um ritmo tão alucinante que partiu o motor a toda a equipa, inclusive a de Roglic, que conseguiu ir a um primeiro ataque de Pogacar, já não conseguiu ir ao segundo. E Pogacar ganha 40 segundos. Nesse dia, Roglic foi frio, calculista e soube segurar as pontas. E para sorte deles, que Pogacar tinha perdido 1 minuto e 20 uns dias antes no tal abanico com o vento, porque senão as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas de resto, a equipa não tem estado esmagadora, tem estado muito unida, está fisicamente bem, isto é como tudo, tu vais para a tua cozinha e se quiseres fazer uma omelete, tens lá os ovos, fazes uma boa omelete, mesmo que não sejas um bom cozinheiro. Mas podes ser o melhor dos cozinheiros, se a tua equipa não funcionar, acontece aquilo que aconteceu ontem à equipa da Ineos. Podes ser o melhor diretor desportivo, podes não ter uma visão de corrida, mas se a equipa andar, não há problema, a tática não foi mal dada, foi mal dada, mas a equipa solucionou o problema na estrada. Pode Uhum. ser o melhor diretor, mas se a equipa não anda, se o líder falhou, não há o melhor diretor que consiga salvar a equipa. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a Jumbo com um bom diretor, sem bom diretor, porque este diretor também já teve as suas falhas na Volta à Itália do ano passado. Sim, sim. E, portanto, este ano terá aprendido algumas coisas com os erros que cometeu, porque a vida de um ser humano é essa, é aprender com os erros. E aprendeu que tem que fortificar o coletivo junto do seu líder. E foi aquilo que a equipa fez em relação ao Roglic para a Volta à França deste ano. A equipa está a corresponder. Ontem, para mim, foi uma equipa fantástica a todos os níveis. Dumoulin, que a dada altura, não sei se foi uma birra, quando ele faz aquela etapa que abriu o caminho para o ataque de Pogacar, porque para mim foi o que aconteceu. Ele antes tinha dito que queria ganhar a Volta à França e que estava ali para ganhar a Volta à França e, portanto, isso abriu ali uma janelinha para que houvesse um balneário com menos ambiente.
Mas isso depois terá sido muito bem falado dentro da equipa, após essa etapa que Pogačar recupera 40 segundos, em que Dumoulin perde mais de 2 minutos nesse dia, e as coisas ficaram clarificadas. Há um único líder, que é Roglic, e Dumoulin tem trabalhado imenso. Ainda ontem faz um trabalho excepcional, e portanto só faltou a perfeição ontem, era de Roglic rematar com a vitória. Só que existe um rebelde tremendo, chamado Pogačar, que no ano passado já estragou por 3 vezes vitórias a alguém, porque ganhou 3 etapas na Volta à Espanha. Este ano já estragou 2 vezes vitórias a Roglic, porque são 2 vitórias em que Roglic faz segundo com Pogačar a ganhar. E portanto há aqui um braço de ferro entre os dois eslovenos, que acredito que exista uma amizade, porque já foram muitas vezes as alianças que aconteceram, já nesta Volta à França, já no ano passado na Volta à Espanha aconteceu isso. Acredito que ainda possa acontecer, talvez mais uma vez. Talvez. Eu já estou naquela do talvez, porque eu acho que a partir de agora eles vão ser inimigos. Porque o Roglic já percebeu que aquele miúdo não vai ser uma pera doce, e atenção, porque Roglic também anda bem nos contrarrelógios. Não tão forte como Roglic, mas Pogačar é bom no contrarrelógio. E o contrarrelógio, sendo no final, vai prevalecer a condição física de cada um. Sim. Porque lembrando que são 36 km, não estou em erro, e parte desse contrarrelógio é plana. Exato, portanto a parte inicial é plana, mas depois tem a dureza final, como um final em subida, em que vai mostrar quem estiver bem. 5,9 km a 8,5. Exatamente, portanto tu vais ter que rodar muito forte na parte plana, mas tens que guardar reservas para a subida. Quem andar muito na parte plana até pode ganhar 30, 40 segundos, mas esses 30, 40 segundos podem ser falsos se tu falhares nos 6 km finais de subida, porque podes perder facilmente 2 minutos nesses 6 km de subida final, porque temos que lembrar sempre que estamos com 3.300 km nas pernas, porque no dia a seguir é o último dia em Paris. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Eu não diria amanhã, porque amanhã vamos ter uma etapa de média montanha, onde se pode ganhar 10, 15, 20 segundos, não mais do que isso. Mas vamos ter ainda 2 etapas de muita montanha, e aquilo que aconteceu a Bernal pode acontecer a qualquer ciclista. Porque eu sempre disse, e ontem o próprio Olivier confirmou aquilo que eu já vinha a dizer há muito tempo, e se calhar não levaram tão a sério aquilo que eu dizia, de que não vamos estar sempre a dizer que as quedas são o que prejudicaram mais o rendimento dos ciclistas nesta Volta à França. É um dos dados, não podemos negar, mas a falta de planificação de treino que os ciclistas estavam habituados a ter e que não tiveram este ano, muita gente vai pagar na terceira semana. E portanto, qualquer um pode pagar. Temos a ver ciclistas muito fortes, como Pogačar, como Roglic, eles podem pagar essa situação também, de uma menos boa preparação. Se me perguntar se eu acho que vão pagar, não. Porque nós temos aquele top 10 fechado, lá entre nós como comentadores do Eurosport, e portanto posso dizer que nesta altura eu tenho 2 fracassos, mas um dos fracassos garantidamente... Olivier, olha, o Paulo está neste momento a dizer que tem 2 fracassos, toma aí nota. Eu tenho 2 fracassos, e sei que dentro dos 2 fracassos, já considerados fracassos, um deles todos nós tivemos, porque eu tenho a certeza que os 5, porque o Gonçalo Moreira e o Frederico também fizeram o envelope, meteram Pinot. Portanto, eu acho que Pinot era um ciclista que teoria, e lá está, as estatísticas dizem-nos sempre o contrário. Portanto, ele ainda não desistiu, mas se vier a desistir será a 4ª Volta à França consecutiva que abandona. Mas é sempre um ciclista que nós estamos sempre à espera de vê-lo terminar num pódio, terminar num top 10, e as coisas não têm sido felizes para ele. Este ano não sabemos se vai terminar. A Groupama foi toda ceifada na primeira etapa, caíram todos. Estavam todos juntos. Sim. E se tinham ainda um plano que depois de Pinot desligar da corrida podiam tentar ainda pôr uma etapa ou outra. E pôr um top 10, também isso desapareceu, porque a equipa correu como equipa no dia em que Pinot abriu para o lado, porque ficou toda a gente junto dele. Aliás, já faz parte da equipa da Groupama que isso aconteça. Sempre que Pinot mete o pé no chão, a equipa, até ele entrar dentro do carro, a equipa está sempre a 100%, eu diria a 200% ao lado do francês. Portanto, ali há um grande balneário dentro da Groupama, no fracasso e nos bons momentos. E isso voltou-se a confirmar. No dia em que Pinot abriu para o lado, e a justificação é dor de costas, eu pessoalmente, se me perguntares, foi a dor de costas? Eu não acredito.
porque no dia a seguir não fazia sentido Pinot andar a atacar logo numa etapa plana, a tentar meter-se na frente, um ciclista que está incapacitado durante Não dá esses sprints. os dias todos antes do dia do fracasso, ele andou sempre a dizer que não estava recuperado e que tinha ali um problema, e até que aconteceu o fracasso. E no dia a seguir, o problema de físico que ele dizia ter desapareceu porque ele andava ao ataque. Portanto, não faz sentido. Portanto, para mim ali aconteceu, infelizmente para ele, para a Groupama, para quem gosta dele. Eu sou um dos que gosto de Pinot, portanto, estou aqui a criticar um pouco Pinot, mas eu admiro imenso Pinot porque, continuo a dizer, gosto de ciclistas ofensivos e ele é daqueles ciclistas que são ofensivos quando está bem fisicamente. Sim. Falando então aqui de balneário, que balneário da Sunweb? Que tinha feito também uma boa volta à Espanha. Exatamente. Eu sou sincero que lá está, nós no início de uma volta à França, principalmente quando é na apresentação do Tour, damos logo ali uma opinião de cada uma das equipas quando estamos a fazer a apresentação das equipas nesse dia. E a Sunweb, obviamente, foi das equipas que nós dissemos, na teoria, são das equipas mais fracas. Não traziam homens para a geral, não traziam um sprinter à partida para poder discutir em pé de igualdade com os melhores velocistas do Tour, portanto era das equipas mais fracas. Mas normalmente há sempre uma destas equipas que teoricamente são as mais fracas, fazem uma grande volta à França. E esta Sunweb está a fazer uma grande volta à França, porque não tem ninguém para a geral, isso já não é novidade. Pensávamos que não iam ter ninguém para conseguir discutir chegadas ao sprint, e eles têm conseguido meter várias vezes o Sisbol na discussão, inclusive já bateu ali num segundo e um terceiro lugar, se não estou em erro, portanto esteve perto. E portanto, depois apareceu aquilo que foi uma tática deslumbrante, e não foi só num dia. Portanto, isto às vezes dizemos, foi uma coincidência. Não, isto não é uma coincidência, é a forma de correr da equipa. Naquilo que é o terreno predileto da equipa, que é o terreno ondulante, sem montanhas à espera dos ciclistas da equipa, a equipa une-se e corre sempre da mesma forma. Tentam atacar com um ciclista, não funciona, atacam com 2 ciclistas, não funciona e chegam a atacar com 3 ciclistas ao mesmo tempo, que inclusive foi na tal vitória do Hirsch, aliás, na derrota, numa das derrotas, porque ele já teve 2 e a terceira conseguiu a vitória. Na segunda derrota do Mark Hirschi, a equipa atacou com 3 ciclistas ao mesmo tempo, onde ia o Mark Hirschi, ia Benoot, ia mais um ciclista, e a Hirschi. E a equipa deu tudo para pôr o Hirschi em condições de ganhar a corrida. Ele faz uma grande etapa nesse dia, era meritória, era de lhe tirar o chapéu, mas houve 2 ciclistas chamados Pogačar, 3 neste caso, porque existia também Bernal, também na tentativa de chegar à frente, conseguiram Bernal, Pogačar e Pogačar chegar na frente, os 3 chegaram junto do Mark Hirschi dentro do último quilómetro e bateram-no a sprintar, na tal primeira vitória do Pogačar sobre o Roglic. Mas esta Sunweb não se rendeu, porque lembrando que o Hirschi... E aí o Hirschi ganhou o prémio da combatividade. Ganhou o prémio, foi a primeira vez que ele já ganhou 2 vezes o prémio da combatividade, o Mark Hirschi. Sim, e lembrando que o Mark Hirschi, antes dessa derrota, com a vitória do Pogačar, já tinha perdido para o Alaphilippe. Na altura passou ao lado, porque, falámos, este é um jovem ciclista, foi campeão do mundo, sub-23 em 2018 e campeão da Europa no mesmo ano, está aqui um talento por ser descoberto. E o que é certo é que ele volta a fazer essa grandíssima etapa, faz uma grande etapa de montanha, e caçada então pelos 3 melhores da altura do Tour, e não se rendeu. A Sunweb não se rendeu. Esta depois viria a vencer a Mark Hirschi, uma vitória estrondosa, e esta vitória então de Anderson, do Craig Anderson, a última das vitórias da Sunweb, então foi de tirar o chapéu à equipa da Sunweb. Foi um hino, eu diria que foi um hino à tática de uma equipa. Sim, claramente. Porque realmente eles estudaram claramente aquilo que a Bora veio a fazer com a CCC durante o dia todo, a puxarem para deixarem o Sam Bennett para trás, e pensaram, não, nós vamos tentar naquelas 2 subidas finais, curtinhas, de 1 quilómetro, 1,5 km cada uma, mas é ali que vamos jogar a nossa cartada, independentemente do sucesso ou não. Mas deram-se bem, inclusive o próprio Bernal chegou a atacar nessa etapa. E, portanto, eu tiro o chapéu à Sunweb,
podem não ganhar mais nada, podem não se mostrar até ao final da Volta à França mais nada, mais nenhuma vez, mas para mim é das equipas de elogio total nesta altura. Sim. Eu, na primeira semana, elogiei bastante a Cofidis. E, aliás, tive a oportunidade também de dizer isso no episódio com o Olivier. Também te falei contigo isso ao telefone, que a Cofidis, na altura, tinha feito um projeto interessante. Aliás, a Cofidis poderia estar com a camisola da montanha se Anthony Perez não tivesse desistido logo na segunda ou terceira etapa. Sim, eles iam vestir essa camisola. Só que nessa mesma onde iam vestir, Anthony Perez acaba por desistir, portanto, para a felicidade de Benoît Consois, que chega assim ao segundo dia de descanso com a camisola da montanha, mas já com Pogačar e Roglic à perna. Portanto, o Pogačar está a 1 ponto atrás, Roglic está a 2 pontos atrás, e portanto, se houver mais uma chegada de final, uma chegada em alto, um destes ciclistas terá 2 camisolas, e portanto Benoît Consois poderá estar a usar a camisola da montanha, mas emprestada, como se costuma dizer. Sim, obviamente o próprio ciclista da AG2R, lá está mais um ex-campeão do mundo de sub-23, faz parte da AG2R, como tu dizes, tem uma curta vantagem sobre o Pogačar e sobre o Roglic. Não será fácil, obviamente. Eu acho que para lá dos homens da geral, porque pode acontecer perfeitamente uma vitória acontecer a um ciclista da geral sem ir à procura dessa camisola, pode adquiri-la no final das 3 semanas. Mas eu acho que ontem Pierre Rolland também mostrou que é um candidato a essa camisola. Portanto, o homem da Vital Concept, para mim, estando com menos 10 pontos nesta altura do co-líder da classificação, e tendo em conta que há muitos pontos ainda em jogo até ao final do Tour, se Pierre Rolland continuar a mostrar a condição física que tem vindo a ter, é um ciclista que sabe cirurgicamente escolher, até diria com facilidade, as fugas. Consegue intrometer-se, lá está, porque está bem fisicamente. Se não perder essa condição, é um muito sério candidato a essa camisola. Portanto, vamos aguardar. Quanto a Cosnefroid, eu dou-lhe todo o mérito, ao final de 2 semanas, ele ter conseguido ser muito inteligente, gastou muita energia. Não sei, inclusive, se ele vai terminar a Volta à França, porque eu acho que um ciclista que se está a esforçar tanto como ele, no dia que perder a camisola, moralmente ele vai abaixo. E pode, inclusive, acabar por abandonar a Volta à França. Eu estou a dizer isto aqui, vai ficar gravado e depois vamos tirar essa dúvida no final das 3 semanas. Para mim, ele não vai terminar a Volta à França, porque ele vai perder a camisola e de seguida a própria equipa, e lembrando que Romain Bardet já foi embora, mas a Cosnefroid provavelmente vai abandonar. Mas foi de uma gestão tremenda. Sim. Às vezes nós estávamos no direto e dizíamos, mas para que é que Cosnefroid está a atacar numa etapa que só tem 4 pontos em jogo? E eu às vezes porque às vezes eu tento analisar a posição dos ciclistas, e quando o Cosnefroid dizia sempre, e diz publicamente, eu não sou um trepador, eu sei que não vou ganhar a camisola da montanha, mas quero mantê-la ao máximo possível, Claro. Então ok, eu tenho que ir à procura sempre de um ponto, nem que seja um ponto, eu tenho que ir à procura dele. E ele fez isso por 2 ou 3 ocasiões. Houve etapas onde ele foi buscar um ponto e andou escapado mais de metade das etapas. Foi buscar 3 pontos e andou a etapa quase toda escapado na frente. Mas esses 4 pontos que foi buscar em 2 dias, que matou muito da energia do ciclista francês, dão-lhe nesta altura precisamente para ele ser líder. Os tais pontos que ainda há pouco tu fazias diferença entre os 3 primeiros, são precisamente a tal gestão muito bem feita pelo ciclista. Sabe que é um prazo de validade que está a terminar, não tenho dúvidas nenhumas que vai terminar, aliás podia ter terminado ontem se Roglic ganhasse a etapa. Bastava que Roglic tivesse ganho a etapa e Cosnefroid já não tinha aquela camisola, teria por empréstimo apenas e só, mas não era dele. Exatamente. Vamos para outra camisola, antes de terminarmos o episódio, que é a terceira camisola mais importante, diria eu. E deixa-me explicar porque é que eu digo que ponho a camisola verde como a terceira mais importante no Tour de France. Para mim, acho que a camisola da montanha é mais importante no Tour de France, porque, enfim, nós olhamos para o Tour de France e associamos sempre às montanhas. E, portanto, era algo que vocês também já diziam numa emissão, julgo que ainda na primeira semana, que era onde ficam os sprinters. Ou seja,
no sentido de todas as etapas, as provas que existem, têm sido muito talhadas para os trepadores. E vocês diziam, bom, os sprinters estão a perguntar-se onde é que eles podem estar. Atenção, que eu acho que esta volta à França deste ano, acho um tanto equilibrada. Portanto, acho que é uma edição que tanto sprinters como trepadores têm espaço para brilhar, cada um na sua categoria. Não sei se concordas comigo, mas eu, do ano passado achei demasiado talhada para trepadores. Sim, eu concordo plenamente. Obviamente que está muito bem equilibrado. A organização tem tentado ao máximo, até porque houve a era Lance Armstrong, depois houve a era Christopher Froome, pelo meio mais um ou outro ciclista a vencer. Houve também a era Alberto Contador e, portanto, mas aquilo que fica realmente é que com esses 3 ciclistas a ganharem várias vezes na Volta à França, a história do Tour estava quase resumida a quem é que ia ser segundo e terceiro, basicamente, principalmente Sim. com Froome e com Lance Armstrong. Quem é que era segundo e terceiro nessas edições logo à partida do primeiro dia. E então a organização foi todos os anos tentando mexer na forma das bonificações, na forma inclusive dos pontos das montanhas, porque houve anos em que quem ganhava não era um trepador, e porque também foi polémica estas situações na nossa cabine do Eurosport. E portanto foram tentando arranjar forma de que as coisas ficassem mais equilibradas até aos últimos dias do Tour. Foram retirados os contrarrelógios por equipas, porque fazia logo uma diferença grande entre alguns ciclistas que não tinham uma boa equipa, que eram bons trepadores, mas depois perdiam logo ali 2 minutos ou 3 e ficavam logo meio arrumados. E eu acho que obviamente que este percurso está muito equilibrado em todos os sentidos, porque não temos um Froome, que era um super Froome, portanto logo aí ficava na dúvida, será que Bernal vai ou não conseguir revalidar o título? Quem é que será que lhe vai fazer mais frente? Será que a Ineos terá capacidade de controlar? Será que a Jumbo vai realmente ser a equipa que está a demonstrar? Portanto, havia muitas dúvidas à partida. E continua a haver dúvidas. Será que Roglic não vai quebrar na terceira semana? Portanto, tudo isto eu acho que é importante para a corrida. Olharmos à classificação nesta altura e haver ainda muitas soluções para se ganhar na Volta à França. Não é só Pogačar, ou aliás, não é só os eslovenos. Nesta altura, podemos pôr desta forma. Tivemos a fase dos colombianos, agora estamos na fase dos eslovenos. Exato. Nesta altura podemos... Há muita gente que diz, a Volta à França está destinada aos eslovenos. Eu ainda não meto as coisas nesse ponto. Obviamente, se me perguntares quem é o meu favorito, o meu envelope daqui a uma semana vai dizer, portanto... mas eu posso confessar que sempre achei e continuo a achar que Roglic vai ganhar o vencedor final. Portanto, já estou a desvendar um pouco o que é o meu top 10. Quanto está neste momento a ouvir. Sim, mas eu acho que isso é unânime, grande parte de nós apostou em Roglic na vitória, alguns talvez em Bernal, mas eu acho que a grande surpresa no meu envelope vai ser Bernal, quando eles abrirem o meu envelope e verem onde é que eu meti Bernal. Porque todos eles meteram o Bernal a ganhar ou meteram no pódio e vai ser uma surpresa realmente, até para quem está em casa, para aqueles que não nos ouvirem aqui nesta nossa conversa, faz de conta que ninguém vai ouvir, e portanto eu não pus Bernal no pódio, portanto posso já dizer isso, e já não vou adiantar ainda mais. Ui. Ainda há mais, não fica só pela falta de ganhar e pela falta de não ficar no pódio, ainda fica para mais para trás disso. E portanto, aquilo que aconteceu ao Bernal ontem, eu não esperava atenção, porque se me dissessem Bernal vai apanhar 7 minutos numa etapa, não. Sim, Eu não acreditava. ninguém estaria à espera, sim. Não. Isso eu nunca, em momento algum, acreditava que isso fosse possível. Mas não achava que ele fosse terminar com vitória e não achava que ele iria terminar no pódio. Em momento algum acreditei que isso fosse possível e por isso é que eu digo que no meu envelope vai ficar demonstrado isso. Agora, em relação à geral, eu acho que e aquilo que tu dizias da organização equilibrar, eu acho que sim, equilibrou bem, porque retirou contrarrelógios na primeira e segunda semana, não pôs prólogos para abrir logo ali um espaço entre favoritos, isso não aconteceu, portanto bom. Houve a etapa do vento que talvez tenha estragado um pouco as coisas, porque senão ainda tínhamos o Richie Porte e mais alguém mais perto, o próprio Landa, e Landa, que também tem estado bem, também tinha estado mais perto nesta altura, e nesta fase, em vez de termos ali 2, 3 ciclistas bem colocados, perto uns dos outros, tínhamos 4 ou 5, portanto estava tudo em aberto para uma volta à França que vai ser muito dura, que só temos uma equipa capaz de controlar,
porque se pegarmos em qualquer outra equipa, ninguém tem capacidade para controlar nada. Mesmo a Ineos, se estivesse Bernal na liderança, não tinha que equipa para controlar. O mesmo se passa com a Bahrein, que Poles ainda infelizmente não se viu, porque a Landa tem, pelo Bilbao, tem Caruso, e esqueçam, não tem mais ninguém para as montanhas. Miguel Ângelo Lopes tem Terrada, Luís Leão Sanches não tem estado mal, mas se tiverem que controlar fica complicado. E, portanto, é a Jumbo, nesta altura, a grande equipa da Volta à França, aquela que consegue, princípio ao fim, controlar, porque tem ali ciclistas que podiam ser líderes em outras equipas. O caso do Moulin, o caso do próprio Jorge Bennett, que não diria que seja para ganhar uma Volta à França, mas Bennett numa outra equipa poderia estar a discutir um top 10, porque não? E, portanto, e ainda falta Kruijswijk, atenção. Mas depois olhamos a um Wout van Aert, que cuidado com este rapaz, porque se falamos de Pogacar, são outros calibres, não é? Não estou a dizer que Wout van Aert seja um próximo vencedor da Volta à França, não acredito. Se me perguntares isso, não acredito, obviamente. Ele tem que o fazer para eu acreditar que é possível. E vamos imaginar, porque agora eu puxei o Wout van Aert. Se o Wout van Aert um dia vencer a Volta à França, e se me disserem assim, para o ano ele é favorito, eu vou dizer o mesmo que disse no ano passado em relação a Julian Alaphilippe. Foi um acidente de percurso. Eu não acredito que o Wout van Aert venha a vencer uma Volta à França. Se o fizer, é um acidente de percurso. Na minha opinião, posso estar redondamente enganado. Agora, que é um super atleta para corridas de um dia, para ser campeão do mundo, como já fez no ciclocross várias vezes, para corridas de uma semana, ser um ciclista a ganhar muitas vezes, e qualquer corrida de uma semana, eu acho que ele está habilitado a ganhá-la, porque ele está a mostrar que é capaz de subir, que é capaz depois de sprintar. Eu digo já que este ano, se lhe dessem a liberdade de ele sprintar mais vezes do que o que sprintou, ele seria um candidato sério à camisola verde, porque ele vai chegar ao contrarrelógio, onde os outros não vão conseguir ir buscar pontos, ele vai conseguir fazê-lo, se lhe derem a liberdade de o fazer, porque ele já mostrou que é um contrarrelogista exímio, e a subir como ele está a subir, então cuidado com o homem. Eu acho que nós não esperávamos que ele se ultrapasse tão bem, não é? Sim, não, eu acho que ninguém estava à espera de vê-lo, como ainda ontem o vimos, porque ainda ontem foi engraçado que a dada altura só víamos, a dada altura víamos 5 ciclistas, aliás, o Gonçalo via 5 ciclistas da Jumbo, e todos nós víamos 6, e o Gonçalo dizia, não, só são 5, porque falta o Tony Martin, falta o norueguês e falta o Wout van Aert. E eu dizia, não, Gonçalo, o Wout van Aert vai também, são 6 ciclistas. Não pode ser, eu dizia, não, vão 6. Porque eu tenho formas de identificar às vezes os ciclistas quando tenho dúvidas de os conseguir identificar em termos do rosto. Então, quando às vezes vêm imagens frontais do pelotão, eu olho a determinados setores, porque no início da etapa tenho a atenção de ver que tipo de cor de meia é que usam, se é branca, se é preta, isto no caso da Jumbo, se mudaram essa situação, se os sapatos que eles têm são os mesmos do dia anterior. Particularmente no caso do Wout van Aert, ele tem um penso no joelho direito, portanto é fácil de o identificar quando a imagem está frontal. Então eu via o homem da Jumbo com o penso, eu dizia não, o Wout van Aert está ali, ele dizia não, é impossível, nesta altura é impossível, eu dizia não, mas ele vai ali, e depois confirmou-se. Portanto, isto dá a razão de quê? Porque na altura só vinham cerca de 25 ciclistas e ele estava lá. Está a deslumbrar, para mim é uma das grandes surpresas, não por ter já vencido 2 etapas, porque eu acho que isso já começa a ser natural em Wout van Aert. Poderia até ser já 3 ou 4 se ele pudesse ter tido outra liberdade da equipa, mas o ele andar como está a andar na montanha, aí sem dúvida é a grande surpresa, porque ele melhorou imenso em relação ao ano passado. Sim. Vamos então para a camisola verde, e a camisola verde temos então Sam Bennett a liderar com 269 pontos, em segundo lugar está Peter Sagan com 224 pontos, sendo que ele foi muito prejudicado por causa daquela cotovelada que ele deu, aliás, uma bastante intencional e ainda foi à segunda, mas acho que a primeira de todas, a imagem é mais violenta neste sentido. Peter Sagan então com 224 pontos, em terceiro lugar Matteo Trentin da CC Team com 189, e depois, para fazer aqui referência, apenas Caleb Ewan, que está em quinto, com 158 pontos, e com Wout van Aert, 131 pontos. Apenas aqui referência.
Sim, olhando nesta perspectiva, e obviamente há aquele dia em que ele Sagan foi desclassificado da etapa e não só perdendo os pontos de ter sido segundo, se não estou em erro, ele leva mais 13 ou 14 pontos de penalização, Sim. portanto retirados na classificação da camisola verde, ainda saindo mais prejudicado. Bennett obviamente agradeceu toda aquela situação, porque senão nesta altura a camisola verde muito provavelmente estava no corpo de Sam Bennett, mas havia a incerteza seja de Bennett, seja de Sagan a vencer. Nesta altura eu acredito que para Sagan vencer, só com Bennett a abandonar a volta à França. Porque a Bora já tentou de tudo e já matou por 2 ou 3 ocasiões a equipa, e nesses 2 ou 3 dias que matou a equipa Sagan, para deixar Bennett, e nesse Sim. sentido tiveram sucesso, porque Bennett ficou mesmo para trás, mas depois Sagan não conseguia rematar nas chegadas a sprintar. Numa primeira saltou-lhe o pé e ele faz 13º, que foi o pior resultado numa chegada ao sprint, por incrível, onde poucos sprinters estavam nessa chegada. E depois na outra, onde ele poderia acabar por ir buscar pontos importantes, porque até tinha conseguido fazer algo importante, que era roubar quase a totalidade dos pontos no sprint intermédio, que fez com sucesso. O Bennett não foi buscar pontos nesse sprint, portanto houve ali uma aproximação, e quando pensámos, ok, agora na chegada, Sagan ou ganha ou faz segundo, e vai buscar ali mais uns pontos muito importantes, e ele faz quarto. E, portanto, ao fazer quarto, não vai buscar tantos pontos, porque há ali uma diferença depois de ser segundo ou ser quarto, há uma diferença muito grande, e ele nesta altura está muito atrasado. Mesmo ganhando uma etapa, quase diria que, e com Bennett a ficar fora de uma vitória, nesse dia de Sagan, mesmo assim as coisas não eram ainda favoráveis, quase diria, a Sagan. Portanto, nesta altura Sagan já não tem muito mais para poder fazer, porque se nós analisarmos os sprints intermédios que existem nas próximas etapas até ao final da volta à França, os sprints intermédios vão ser quase sempre antes da primeira montanha, portanto até aí Bennett está favorável, porque são raras as vezes que Peter Sagan tem batido Sam Bennett nesses pontos intermédios, e por isso é que eu digo que só resta nesta altura a Peter Sagan que Sam Bennett perca a oportunidade de terminar a volta à França. Mas isto, e eu já disse isto em direto por mais de uma ocasião, que se Sam Bennett abandonar, ok, há a oportunidade de Sagan vencer, mas atenção a Matteo Trentin, que Trentin está bem, está-se a integrar na frente das corridas, tem ido buscar pontos, está-se a aproximar de Sagan. Estão os dois muito próximos. Portanto, mesmo num abandono de Bennett, ainda não é a certeza de Sagan poder ganhar a camisola verde. Depois há outra questão, que é Bennett ganhando esta edição do Tour a camisola verde é uma bolachada de tamanho do mundo que ele dá à Bora. Porque lembrando que ele estava na Bora, quando Sagan entra dentro da equipa, Bennett nunca mais foi à volta à França. E portanto, quando depois é puxado Bennett para o Giro, entra Ackermann e Bennett deixa de ir também à volta à Itália, e portanto era o patinho feio dentro da equipa alemã. E ele sentiu-se na obrigação que tinha que sair da equipa e foi buscar a Quick-Step inteligentemente este ciclista. E portanto, por isso é que eu digo, se Bennett no seu regresso à volta à França, dentro de uma equipa que não a Bora, vence sobre Peter Sagan, eu imagino o que é que a Bora deve estar a pensar, porque lembrando que Peter Sagan já não ganha há um ano, há mais de um ano, penso que vai para 14 meses que Peter Sagan não ganha. Se não é 14 meses, anda lá muito perto de acontecer, porque foi no ano passado que ele ganhou na volta à França a última vez. Portanto, mas estávamos em julho, já estamos em setembro nesta altura. Exato. E portanto, as 15 vitórias, se não estou em erro, 14, 15 vitórias que a Bora tem, nenhuma dessas vitórias este ano é dada por Peter Sagan, o que quer dizer alguma coisa está errada com Peter Sagan, porque muita gente diz, porque Peter Sagan este ano vai à volta à Itália e portanto ele teve uma planificação diferente. Não é justificação, porque Peter Sagan é um ciclista super, ele próprio reconhece que vencer cada vez está mais difícil, porque há uma geração nova de ciclistas, e eu concordo plenamente, há uma nova geração de ciclistas que mal entra no World Tour, está logo adaptada a ganhar, e é uma coisa incrível, porque isso há 6 ou 7 anos atrás não acontecia. Sim. Tu entravas numa equipa do World Tour como estagiário, como sub-23,
e demoravas 2, 3, 4 anos a ganhar uma corrida e é se a ganhasses. Este ano não, tu entras e aqueles belíssimos ciclistas que entram, que já como sub-23 já eram ganhadores, chegam e ganham no World Tour. Isso é uma coisa incrível. E depois o mais incrível é que ganham no World Tour, não ganham em corridas do europeu, onde a equipa os possa levar. Porque às vezes também podia ser o caso de, ok, eles estão numa equipa do World Tour, mas vão ganhar em corridas mais inferiores. Não, eles chegam e ganham em corridas importantes. E é isso que é fascinante nesta altura, ver como o ciclismo moderno está a ocorrer. A facilidade com que esta geração está a adaptar-se. Sim, tu tens apenas 2 etapas que têm o sprint antes da montanha e tens 3 etapas com sprint depois de uma etapa de montanha. Enfim, logo na 16, amanhã, temos uma primeira ao quilómetro 19 com quarta categoria e depois temos ao quilómetro 44,5 um sprint intermédio. Na 17 tens logo aos 45 km e meio um sprint intermédio. Só voltas a ter a grande montanha ao quilómetro 107,5. Depois, com a chegada desta etapa 17, vai ser de matar. Depois tens a etapa 18, que é logo aos 14 km, tens um sprint intermédio, para depois voltar a ter a primeira montanha, a categoria de montanha de primeira categoria, ao quilómetro 46. E depois no 19, tens uma montanha de quarta categoria ao quilómetro 82 e depois tens o sprint ao quilómetro 117. E na chegada a Paris, tens montanha quarta categoria ao quilómetro 13,5 e depois tens a meta de sprint nos Campos Elíseos ao quilómetro 82. Portanto, é isto que nós temos. Claro, eu acredito que, por exemplo, já no dia da manhã, porque falávamos da possibilidade da Bora voltar a fazer a mesma tática, que é imprimir ritmos altos para deixar Bennett para trás, para que Peter Sagan vá buscar os pontos máximos no sprint intermédio que existem nas etapas. Tu explicaste já como é que estão formados os sprints intermédios. E, portanto, nesta altura, o que pode acontecer é que, por exemplo, na etapa de amanhã, termos, amanhã não, depois da manhã, que é uma etapa que tem uma etapa, a 16, aliás, que tem, exato, porque a 15, sim, estava aqui a falar, peço desculpa, estava a falar aqui com a minha esposa, mas estava aqui a ver o gráfico da etapa 16, portanto a etapa que vamos ter amanhã, e lembrando que vamos ver desde o quilómetro 0, portanto vamos ter a percepção se a Bora vai destinada a deixar em dificuldades novamente o Bennett, porque é uma oportunidade única, quase das pouquíssimas que a Bora vai ter, de voltar a armadilhar a etapa para o Bennett ficar para trás e não se sprintar no intermédio, que é deixá-lo para trás na contagem de quarta categoria, porque tem 3 km, não é? Tem 3 km e depois o sprint está ao quilómetro 44, essa contagem está ao quilómetro 13 e, portanto, pode acontecer disso acontecer, mas nunca esquecendo que existe sempre um Matteo Trenti. Mas se vamos imaginar que vai buscar ali os 20 pontos nesse sprint intermédio, já reduz, já aproxima, mas não é garantias de nada. Eu continuo a dizer que Sam Bennett nesta altura está muito favorável a vencer a classificação da camisola verde e só vejo muito sinceramente a possibilidade... Se o Peter Sagan ganhar esse sprint intermédio de dia 16 com os 20 pontos, fica a 5 pontos atrás. Fica a 5 pontos, 5 pontos não, fica a mais, porque eles estão separados por muito mais pontos do que isso, não estou em erro, Cláudia. Então, eles atualmente Bennett tem 269 e Peter Sagan tem 224. Portanto, ele ficaria com 244. Desculpa, desculpa, contabilizei 40 pontos. Desculpa, sim, exatamente, tem 20 pontos, exatamente. É isso, contabilizei 40. Portanto, eu acho que Sagan não vai baixar os braços, Sagan vai continuar a lutar e lutar e lutar e lutar sempre até ao fim, porque Sagan tem essa forma, aliás, até porque agora ainda não conseguiu ganhar uma etapa. Sim. Portanto, nota-se que a equipa estranho, é um pouco estranho, porque até podiam ter ganho... quase duas, não é? Quase, exatamente. Com o mesmo, Leonard Kamna. O Kamna, e por incrível que pareça, se calhar, porque não dizermos que o Kamna, nas duas vitórias, uma que perde para o Daniel Martínez da Education, a outra que acaba também por perder em dias em que num dia anterior a equipa tinha trabalhado muito para Sagan deixar Bennett para trás, e Kamna foi precisamente um dos que mais trabalhou. Obviamente não se pode pedir exigir a um e Schachmann, que trabalha tanto. Tu queimaste Schachmann. Sim, exatamente. Schachmann é um ciclista fabuloso.
Por isso é que eu estou a dizer que imenso. queimaste-lo imenso. Mas o Kamna poderia ter vencido uma etapa. O próprio Schachmann, nesse dia que o Daniel Martínez ganha, o Schachmann faz terceiro. A Exato. equipa teve ali duas cartas que podiam ter dado a vitória. E foram dois ciclistas que no dia anterior trabalharam a etapa toda na frente do pelotão para Sagan ir à procura dos pontos importantes para a camisola verde que não os conseguiu alcançar. Portanto, em todos os níveis agora tem vindo a falhar um pouco porque continua ali, sempre é Sagan, lá está, a tal tecla, ainda há pouco falávamos em Ineos, é Bernal, não há plano B. Exato. Aqui neste caso podemos dizer a mesma coisa, a tecla da Bora é Sagan, e a equipa ainda não conseguiu nada na volta à França. Que é o ciclista mais bem pago de todo o pelotão. Claro, eu entendo que obviamente que não seja fácil dizermos a um Sagan que se vê constantemente com a camisola verde no corpo, que já na sua história várias vezes perdeu a camisola, ganhou 7 e poderá ter a 8ª, mas que normalmente quando veste a camisola verde ou nunca mais a perde, ou se a perde, anda 1 ou 2 dias e recupera ao fim de 1 ou 2 dias, recuperou e nunca mais a perde, porque depois já não há uma segunda vez que ele perca a camisola verde numa edição anterior, leva até ao fim, até Paris. Este ano já a perdeu por 2 ocasiões. Portanto, perdeu-a, ganhou-a, perdeu-a, ganhou-a, perdeu-a e ainda não a reconquistou. E eu não estou a ver com bons olhos realmente que ela venha a reconquistá-la. Continuo a dizer, se Bennett não terminar o Tour aí, a história poderá ser outra. Sim. Pronto, lá está. Aqui a questão é mesmo essa. Sam Bennett sprinta bem, mas não escala bem. Sim, não escala. E é fácil. E já se viu que é fácil deixar Bennett numa contagem até de 4ª categoria. Muito fácil. Sim. Como já vimos em dias anteriores. Sim, vimos ali bem atrás com a CC Team, na altura. Bem atrás. Portanto, para encerrarmos, queres deixar alguma nota final, alguma avaliação, algo que não... Enfim, Pogačar parece-me de caras que leva a camisola da juventude. Não me parece que Eric Mas consiga fazer alguma coisa. Bernal também duvido que lá mexa na coisa. Olha, em relação àquilo que falta preencher na volta à França, eu muito sinceramente estou à espera de mais espetáculo ainda do que aquilo que tivemos, pelas razões que já fizemos já há pouco referência, que é de agora termos um Bernal que está fora do top 10, que está com o orgulho ferido, e normalmente quando temos o orgulho ferido e somos pessoas com uma personalidade forte, queremos mostrar que podemos sair derrotados, mas saímos derrotados de cabeça erguida, e nesta altura Bernal está de cabeça baixa. E eu acho que Bernal vai dar ainda que falar, e quando digo falar é dar espetáculo. Com isso vai estragar planos ainda há alguns ciclistas que estão no top 10 e que estão a fazer belíssimas corridas na volta à França. Tem sido uma corrida obviamente contida pela Jumbo, mas isso já estamos habituados, porque em anos anteriores tínhamos uma corrida contida pela Ineos. Portanto, nesse campo estamos habituados a ser uma corrida desta forma, porque não é fácil dizermos a um atleta, a um Pogačar, a um Rigoberto Urán, a um Miguel Ângelo Lopes, seja quem for que esteja no top 10, que, ok, olha, vocês já estão sozinhos, sem ninguém da equipa, ao pé de vocês, a 40 km da meta e temos 2 contagens pela frente. E vocês vão atacar na primeira das 2 contagens, porque vamos destruir a equipa da Jumbo. Eu, como atleta, obviamente, no lugar de um Pogačar, de um Urán, seja de quem for, eu olho para o meu diretor desportivo e pergunto-lhe se ele quer perder a 2ª ou 3ª posição que tem atualmente. Ou se quer mantê-la e esperar um deslize que possa ter Roglic, ou pelo menos atacar na última subida, porque eu acho que é isso que o pensamento tem acontecido, porque é assustador, obviamente, eu ir sozinho até na última subida, olhar para a Jumbo e ter lá 5 ciclistas à minha frente. É assustador, porque sei que eu vou atacar e automaticamente estão lá muitos escudeiros, muitas paredes para ajudar o líder da Volta à França. E portanto, nesse sentido, acho que a corrida está um pouco bloqueada. Pogačar pode ser o homem que venha também a desencadear aqui coisas importantes. Acho não, tenho a certeza que Pogačar não está satisfeito. No ano passado ele estava satisfeito com a 3ª posição da Volta à Espanha, mas ele não está satisfeito com o 2º lugar do Tour este ano. Eu acho que o Roglic a ganhar a Volta à França ainda vai ter que suar bastante até ao final, e depois temos um Richie Porte que já disse ser
a última volta à França que vai fazer como líder, portanto é a sua última oportunidade de mostrar o seu talento enquanto ciclista de geral. Temos um Nairo Quintana que, se recuperar, também é daqueles que, esse sim, não tem problemas em atacar de longe. Mas estava à espera de mais de Quintana, sabes? Sim, mas Até eu dou mesmo um por uma desconto a questão do Quintana. orgulho ferido, sabes? Sim, mas ele agora está ferido no orgulho e está ferido em termos Fisicamente, sim. físicos. Sim, sim. E nesse campo eu dou claramente um desconto a Quintana, porque eu estava a vê-lo com alguma solidez e aquela queda estragou realmente, porque já não é uma. Ele já teve 2 quedas, esta última foi a mais grave, e portanto dou-lhe esse desconto. Agora, eu não posso, obviamente, achar que, por exemplo, um Landa na 7ª posição esteja satisfeito. Eu acho que Landa quer mais, Landa no mínimo quer o Sim, pódio. depois do filme todo que ele fez, não é? Sim, exatamente. Tu viste o episódio sobre o Movistar o documentário da Movistar neste podcast, e sabes que eu não tenho uma opinião muito favorável em relação ao Mikel Landa. Sim, eu sei que tu não. Eu pessoalmente, por exemplo, eu gosto imenso, e quando digo imenso. Eu sei que ele é um bom ciclista, atenção, Sim. pessoalmente não gosto dele. Sim, eu posso dizer que gosto imenso de Landa, mas não gosto imensamente, como por exemplo gosto de um Pinot, como gosto de um Pogacar, como gosto de um Roglic. São ciclistas diferentes. Roglic não é um atacante longe, atenção, porque ainda ontem falámos, eu concordo, por exemplo, com o que o Gonçalo diz, que Roglic é um ciclista que está obviamente a ganhar confiança, mas também já não é jovem, tem 30 anos. Mas é um ciclista dos 1000 metros, é um ciclista que vai naquele ritmo sempre duro, obviamente é um bom trepador, porque senão não conseguia fazer o que está a fazer na Volta à França, mas guarda sempre a sua explosão final, o seu ataque final para os 500 metros finais, para os últimos 800 metros, portanto o tal homem dos 1000 metros, que não é fácil de ser seguido. Aliás, vimos ontem, quando ele arranca, mete 24 segundos, 15 segundos, 30 segundos a vários ciclistas do top 5. Agora, o que eu acho é que a Volta à França não está a ganha, que vamos ter espetáculo, que Bernal, com o orgulho ferido, vai atacar, que Landa, não sendo dos ciclistas mais espetaculares, de dar espetáculo, vai ter que ter a obrigação de mexer, porque agora não pode dizer que não tem uma equipa a trabalhar para ele, porque deram-lhe a liderança. Agora não tem desculpas. Mas achas que tem uma equipa suficiente para ele? Se ele tem uma equipa, podia ter melhor, porque obviamente se Paul não tivesse se lesionado logo e andado com 2 fraturas na costela, estaria bem melhor. Portanto, é como se não existisse Paul nesta altura na Volta à França. Espero que melhor na última semana. Mas não é uma desculpa para Landa não atacar, porque Pogacar também não tem equipa e ataca. Lá está. Portanto, muitas das vezes nós dizemos, é difícil atacar o bloco porque olhamos, como ainda há pouco eu estava a dizer, é assustadora, mas uma coisa é ser assustador atacar uma equipa com 5 ciclistas na frente, outra coisa é nós termos umas bolas grandes, como eu costumo dizer, e termos a capacidade de mostrar que, ok, eu respeito quem está à minha frente, mas eu tenho que mostrar o meu valor. E claro. Eu acho, e tenho a certeza, que Landa não pode desperdiçar esta oportunidade, que Richie Porte não vai desperdiçar esta oportunidade. São ciclistas que vão atacar, independentemente do fracasso que possa acontecer a seguir, porque se olharmos a Landa, que já fez um 4º lugar na Volta à Espanha, se não estou em erro, terceira volta à França, ele tem um pódio, agora não me recordo o pódio de Landa, mas eu sei que Landa tem já um pódio. Sim, agora a relação do Mikel Landa é que se lhe disserem que estás em 7º, estás satisfeito? Não. Vais fazer 5º na Volta à França, queres assinar por baixo? E eu tenho a certeza que ele vai dizer que não, porque ele quer um pódio. Ele, no mínimo, Landa quer um pódio. E, portanto, se quer um pódio, ele tem que atacar, porque sabe que ainda vai ter o contrarrelógio, que na teoria vai perder algum tempo. Foi 4º. Foi 4º na Volta à França, correto? Na Volta à França, exatamente. Sim, mas ele tem um pódio... 17 atrás. Sim, ele tem um pódio no Giro de 2015, na altura quando estava na Astana. Estava aqui a verificar também. Sim. Portanto, eu lembrava-me perfeitamente que ele tinha um pódio. Landa, na altura que eu estava na Team Sky. Sim. Foi um Tour de 2017, ganho pelo Froome. Rigoberto Urán, na altura na Canodal, em 2º. Romain Bardet em 3º. Fábio Aru em 5º. Dan Martin em 6º. Simon Yates em 7º. E Contador em 9º. Sim, aliás, esse 4º lugar do Mikel Landa
é perdido o pódio por segundos. Foi no contrarrelógio final, na altura, não sei se te recordas, com Romain Bardet, que ficou por um segundo preso o pódio entre os dois ciclistas. Bardet fez um péssimo Sim, é contrarrelógio nesse segundo dia. mesmo. O Bardet que nesse dia deitou as lentes porque os capacetes que eles usam nos contrarrelógios são todos aerodinâmicos para os ganhos marginais, e ele até a lente deitou fora porque aquilo lhe fazia confusão naquele dia, porque ele andou pessimamente mal, e Landa, que não era um especialista, quase que o conseguiu passar na classificação geral, o tal segundo que os separou. Mas Landa, antes disso, já tinha o tal terceiro lugar na Volta à Itália de 2015. E a camisola da montanha, em 2017, no Giro. Sim, exatamente. Sim, porque Landa, lá está, para mim um dos melhores trepadores da atualidade e tem que forçosamente mostrar esse estatuto. Não pode ficar satisfeito com o seu sétimo lugar, portanto é um ciclista que terá que fazer algo mais. É. E de alguma forma, Cláudio, é isto que eu penso. Acho que os eslovenos obviamente estão por cima, não é garantia de nada, nada é garantido, como na vida, não é? Portanto, não podemos dar garantias de nada, seja do que for. Portanto, Roglic está-se a mostrar o mais forte, Pogačar é irreverente, é o rebelde da Volta à França, nesta altura, e portanto eu acho que vamos ter ainda muito, muito que falar e certamente muito espetáculo para ver. Exatamente. Portanto, lá está. É esperar mais uma semaninha, só falta mais uma semana. Portanto, Sim, a começar já amanhã. Exatamente. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Portanto, é sempre um gosto ter aqui das pessoas que mais nos vão animando ao longo destas 3 semanas e, bom, vamos esperar também pelo Giro de Itália e pela volta também, porque vamos ter aí certamente boas corridas também. Sim, certamente. Vão estar todos. Vamos ter, se calhar, muitos daqueles que vão desistir do Tour para ingressarem numa destas provas e pronto, e a ver o que é que tudo isso se processa e como é que vai ser a resposta, sobretudo, das equipas. Eu agora também estou naquela ânsia de ver como é que, sobretudo, a Team Ineos vai responder nas outras voltas. Sim, claro. Agora saber o papel que vai ter Bernal, porque Bernal não estava estipulado para ir para já, publicamente, para nenhuma outra das grandes voltas, mas com esta situação, eu acredito que, eu diria, vai ser obrigado a ir a outra volta. E eu acho que o obrigado a ir a outra volta vai ser a volta à Espanha, onde vai encontrar o Christopher Froome. Se ele quiser vir à volta a Portugal, acho que também é bem-vindo. Garantidamente. Só ganhávamos com isso. Exatamente. Mas atenção, olha que há aqui uma coisa que nós desvalorizamos um bocado, de forma geral, mas a Israel Cycling, né, que neste momento é a Startup Nation, andou por cá. Sim, Na volta a Portugal. Claro que sim. Percebida, a gente olhava para aquilo e dizia, isto não mexe, é apenas uma equipa nacionalista, entre aspas, e portanto não vai lá nenhum. E olha como é que isto está. Sim, porque sabes que eu costumo sempre dizer com que... Christopher Froome, para o próximo ano. Claro, e acredito com mais gente. Aliás, eu acredito que o próprio Richie Porte, quando várias vezes já afirmou que para o ano já não vai ser líder, que vai sair da Trek, o caminho dele é Israel. É a minha aposta. Portanto, há outras opções, mas sim, eu vejo-me a olhar a uma equipa que precisa, obviamente, rodear Christopher Froome de ciclistas de bom nível, com muita experiência, e tendo em conta que Richie Porte já afirmou várias vezes que para o ano não vai ser líder na Trek, vai sair da Trek, ele já disse isso, sairei da Trek, não vou ser líder para onde vou, já tenho um contrato assinado, e há 2 dias atrás tivemos precisamente uma magnata da Israel Cycling, o dono da equipa, dizer que na volta à França já fez mais contratações, que outras estão a ser preparadas nos próximos dias, e portanto eu começo obviamente a pôr ali determinados puzzles em que Richie Porte, pela muita complicidade que tem com Froome no passado enquanto eram ciclistas da Sky, e lembrando que Froome ganhou muitas corridas, não só na Volta à França, mas outras corridas de uma semana com Richie Porte ao seu lado, eu acho que Richie Porte vai novamente encontrar-se como companheiro de equipa de Froome nas Real Cycling em 2021. Exato, e portanto passamos a ter assim duas equipas nacionais, por assim dizer, Israel e Astana. Sim, é verdade. Pelo menos assim com o nome, não é? Sim, claro, exatamente.
Portanto, e Sem sobretudo sombra a de região dúvida. onde estão. Portanto, vamos ver se isto não vai escalar por outro tipo de rivalidades. Sim, sabes que a Israel tem muito dinheiro, esse magnata tem imenso dinheiro, adora ciclismo, isso é um ponto importantíssimo, é que quando tu tens dinheiro e E gostas gostas de do que uma fazes. modalidade, e do que ele próprio diz, que é, ele reconhece que no marketing do mundo do desporto, que o ciclismo, e volta à França particularmente falando, é a terceira modalidade mais vista no mundo, a seguir aos Jogos Olímpicos, a seguir aos Campeonatos do Mundo de Futebol. E portanto faz todo o sentido alguém que gosta de ciclismo, que tem muito dinheiro para ser investido, apostar numa equipa de ciclismo. Eu faria, se tivesse dinheiro, infelizmente não o tenho. Opa, é muito isso, mas pronto, vamos ver também como é que tudo isto funciona, até porque, lá está, é engraçado vermos um magnata a surgir agora aqui no confinamento, quando durante o período dos confinados vocês falavam muitas vezes de equipas que fechariam portas, Sim, ou que estavam é em verdade, situações precárias, portanto, as coisas acabam por ser um tanto assim. Portanto, claro. despeço-me com aquela grande amizade e, portanto, vemo-nos na próxima etapa e, portanto, vamos ver o que é que a próxima etapa, assim mais softzinha, nos traz. E eu, obviamente, estou em pulgas, como se costuma dizer, para a etapa número 17. Certo? É a etapa que eu mais quero ver, é a etapa 17, porque acho que vai ser de arrebentar. Portanto, Ok, então olha. Cláudio, olha, Paulo, um grande abraço, obrigado pelo convite e vamos falando. obrigado. Ficamos então assim. Ciclistas, já sabem, como eu me despeço sempre de vocês, com aquele tchau!